Agora eu tenho o prazer de receber ele, que é o presidente da ASEAG, Ricardo França. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Roberto. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Grande abraço a todos que estão aí nos assistindo de casa, do trabalho, do trânsito, né? Hoje o pessoal assiste de qualquer local, então excelente noite para você. Agradecer a todos aqui, o pessoal já está nos acompanhando aqui, olha só, a Silvia Crepaldi, o neném da adega está conosco aqui. Quem mais? Ricardo Nascimento, obrigado, hein? E a arquiteta Ângela Ramires, seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, boa noite, eu agradeço pelo convite, boa noite a todos que estão nos assistindo, que tenham uma excelente conversa com a gente. Bom, eu estava fazendo uma pequena pesquisa, acho que dos anos 60, eu vi dos anos 60 para cá, e o que teve de tragédia, inclusive repetidamente no mesmo local, podemos citar Petrópolis, é uma coisa impressionante. E parece que é uma contradição, pessoal. O Brasil, com tantas áreas ainda totalmente desabitadas, nós temos pessoas morando em locais tão perigosos. Bom, mas antes de entrar no assunto, e para quem não conhece, quem é o Ricardo França? Estão com tempo? Não, mas rapidamente, faz um resumo. Rapidamente. Eu tenho uma definição assim bem rápida, Roberto, quando me fazem esse tipo de pergunta. Eu sou marido, sou pai, sou filho, sou professor, sou empresário e associativista. E penso numa sociedade melhor, né? Então, boa parte desses meus predicados aí, dos adjetivos, é porque eu acredito que a gente juntos podemos melhorar a nossa sociedade. Guarulhense? Guarulhense, nascido aqui, na pista 2 do aeroporto. Na pista 2? Meus pais foram desapropriados né, na construção do aeroporto. Ali era a vila... Tinha um nome aquela vila. Bom, eu não tenho certeza qual era o nome ali. Não, mas eu tinha. Mas ali onde a pista 2 do aeroporto, onde ficava a residência dos meus pais na época, que foram desapropriados lá para a construção do aeroporto. Para quem não conhece, quem é a Ângela Ramires? A Ângela Ramires é arquiteta, urbanista, uma apaixonada por problemas urbanos e na busca de resolução deles, né? Hoje, o escritório das Ramires, que nós somos 3 irmãs, nós trabalhamos com regularização fundiária, ou seja, é uma parte da problemática das residências que não temos, né, no caso. O meu amigo Ricardo, por que tantas pessoas acabam construindo em locais que sabidamente darão problemas? Olha, motivos existem vários, né, Roberto? Tem a questão realmente das dificuldades, né, financeiras, dificuldades de acesso a recursos, dificuldade de campanhas, né, sociais e governamentais, né, programas efetivamente para que esse tipo de problema seja resolvido. É uma coisa que nunca vai ter solução, ao meu ver, é uma coisa que eternamente a gente precisa cuidar e precisa olhar, precisa ter pessoas olhando para esse tipo de iniciativa, não apenas do governo, mas também tecnicamente, né? Nós estamos aqui como a SEAG, né, como uma entidade técnica, né? Então tecnicamente a gente consegue contribuir de uma série de maneiras para que esse tipo de problemática seja da melhor maneira resolvida, né? E aí, né, dá para ter uma série de insights para que a gente consiga encontrar soluções. Aliás, né, técnicos que somos, né, o objetivo é esse, né, a gente encontrar soluções para problemas. Agora, fato é que existem basicamente 2 vertentes, eu diria, tá, Roberto? Uma vertente que é uma vertente de necessidade, né? Então, por conta dessa falta de recursos, de programas, então, por necessidade as pessoas acabam, e até por não ter, né, a gente chama de leigos, né? São pessoas que não têm conhecimento técnico, acabam ali fazendo uma construção, sem acompanhamento de um profissional regularmente habilitado, né, sem nenhum tipo de assessoria e assistência para entender se aquele ambiente é adequado ou não. E tem uma questão também de má fé. Fato é que a gente viu agora, né, no litoral norte de São Paulo, aliás,
um parênteses rápido aqui, a SEAG participou também para as contribuições lá para o Litoral Norte, né? Um abraço aí a todos que puderam contribuir nas iniciativas que a gente teve conectado. Mas né, tivemos alguns relatos ali de construções irregulares, né, onde houve um problema sério lá no Litoral Norte, de desbarrancamento, enfim, casas sendo arrastadas, mas que foram arrastadas com gente que tinha locado aquele ambiente, Roberto, para poder passar uns dias de férias. Só que a habitação, né, a construção era totalmente irregular. Então, quer dizer, gente construindo onde não pode para poder ter benefício financeiro. E né? também vale lembrar que ali tem mansões nesses locais, né? Sim, sim. Bom, Ângela, não é uma contradição um país tão grande, com tantas áreas desabitadas, ainda com tantos milhares e milhares de pessoas em áreas de risco, não só morros, mas também beira de córregos? Não é uma contradição? É uma contradição e, historicamente, o Brasil foi ocupado, né? Eles vieram dos litorais e daí foram ocupando as áreas, e isso hoje ficou mais grave. Por quê? Porque na busca do trabalho, as pessoas sem condições financeiras, sem conhecimento técnico, sem um auxílio técnico, elas vão ocupando os terrenos que podem e construindo da maneira que elas sabem. Então, eu acredito que para a gente resolver esse problema, nós temos que ter uma ação, não somente da parte do público, do governo, né, mas também do público também. Nós somos responsáveis por isso, nós temos que participar de discussões e ver como será possível transformar a vida dessas pessoas da melhor forma possível. Eu acredito. Olha, quem está nos acompanhando é o grande advogado, doutor Augusto Tolentino, um dos grandes especialistas do direito. Aí, obrigado, doutor. Qualquer dúvida, nós vamos acioná-lo aí para o senhor tirar nossas dúvidas. A Sônia, você vê que ela está ligada aqui, né? Boa noite, Roberto. França da SEAG, má fé de quem? No caso das pessoas que estavam construindo, né, num terreno que não é deles, para poder obter lucros financeiros, né, para alocar o lugar. Não é uma questão de necessidade, né, é uma questão de a pessoa construir para fazer locação, enfim. Né, então, quer dizer, não é questão da moradia, mas não é questão de um moradia. local tipo hostel, né, que eles fazem e tal. Sim, sim. Humberto Mancini é corretor de imóveis. Sim. Humberto, ele diz o seguinte: falta a vontade dos órgãos públicos, e na sequência ele manda uma pergunta. Pergunta se eles sabem quantas obras irregulares existem nessa cidade. Humberto Mancini. Nossa. Pergunta de prova essa, né, Ângela? Eu vou te falar, não só em Guarulhos, tá? É Humberto Mancini. Mancini. Não só em Guarulhos, Humberto, no Brasil inteiro nós temos um problema sério de fiscalização e as pessoas, elas vão em busca do que elas podem, porque não tem financeiramente possibilidade de alcançar a residência e elas precisam morar, elas precisam ter acesso. E essa irregularidade, ainda mais Guarulhos, que é uma cidade imensa, nós não temos fiscalização suficiente para isso, então fica imensurável. Eu vou falar para você um número, eu sei que é muito grande, tá? 70% do Brasil é irregular, tá? Muita dessa irregularidade é passível de ser regularizada e urbanizada. Esse é um aspecto fantástico que nós tivemos com a Lei 13.465 de 2017, que é a de regularização fundiária. Ela faz parte dessa discussão, por quê? Porque a gente não fica só investindo em residência nova, mas onde for possível que essas pessoas que estejam lá já há bastante tempo, não é para incentivar novas ocupações. Claro. Eu sou contra isso como arquiteta. Mas a pessoa que está lá com um marco temporal pertinente da lei, ela pode sim ter sua documentação, e em posse da documentação, melhora de urbanismo, melhora a casa, ela muda de vida. E aí sim, as outras áreas a gente pode colocar a população com construção mesmo para quem ainda não tem um local de moradia. Pergunta que chegou já durante a tarde aqui.
Bom dia, no caso ela me mandou durante o dia, né? Aproveito para perguntar por que uma pessoa com mais de 50 anos não tem o direito a financiar um imóvel. Ela comenta aqui, tem outra pessoa que comentou que só conseguiu fazer a primeira compra do imóvel depois de 60 anos. Quem vai responder por que uma pessoa de 50 anos não pode? Eu vou fazer Por favor, Roberto. Ele fazer, o governo precisa rever isso, porque a população está vivendo 80, 90 anos. É verdade. Eu imagino que essa pergunta, né, seja relacionada a respeito da capacidade de pagamento, né, de um financiamento. Então é uma questão de análise financeira mesmo, análise bancária, né? Agora, tecnicamente, eu não sei, Ângela, se tem alguma outra visão. Essa análise bancária, porque assim, uma pessoa com mais idade, ela diminui os anos do financiamento, né? Então, realmente, quem tem medianas posses não tem esse maior financiamento. Eu acredito que seja uma questão também de esclarecimento. E parte da gente, né, como formadores de opinião, conversar, discutir, colocar nos meios de comunicação para que isso mude. Porque tem razão, a faixa etária está ficando, nós estamos envelhecendo e bem, né? Graças então, a Deus. Tem Graças que ter, a Deus. né? Temos que ter essa oportunidade. Mas nós temos alguns programas que para baixa renda vai ser uma pirâmide essa terceira. Depois a gente pode bater um pouquinho mais de papo, né? Esse novo programa Minha Casa Minha Vida, ele vai investir, né, em financiamentos para as pessoas da terceira idade. Inclusive com casas acessíveis, com melhoria de qualidade de vida e inclusive também no urbanismo. Se isso for, porque por enquanto é um projeto, né, de lei, um decreto que está sendo ainda avaliado, né, tem muitas pessoas dando opiniões, né, para ver se muda um pouquinho, discussão, melhora, né? Tá em discussão, mas vai ser bacana, porque vai atender, priorizar as mulheres como donas daquela família, né, prevalece a mãe, né, e aí vem, acima a mulher, aí vem na pirâmide as pessoas da terceira idade, as pessoas com dificuldade de movimentação. Tem bastante critério legal para essa nova se passar, vai ser bacana. Tem uma pergunta aqui, vamos tentar fazer, são várias aqui. A gente devagar. Pergunta fundamental para todos. Ele quer saber a opinião sobre o movimento MST, ou melhor, MSTU, né? Movimento dos sem tetos urbanos. Quer saber a opinião de vocês sobre o movimento e sobre o modus operandi deles. Bom, eu sou totalmente contra, né? Então eu preciso ser categórico aqui, né? Sim, porque a gente gosta disso. Aquilo que não é da pessoa, obviamente ela não deve tomar aquilo, né? Isso eu aprendi na minha casa, né? E eu acho que dessa forma tem que ser. Programas sociais, que o governo encontre espaços, encontre projetos, né? Como a Ângela, inclusive, está muito bem documentada aqui, né? Para que possa beneficiar pessoas que tenham dificuldade de acesso, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa ocupar uma coisa que não é dela. É simples assim. Não é dela, não pode ocupar aquele espaço. Ângela? Eu também sou contra qualquer tipo de ocupação. A gente fala da regularização fundiária, por quê? Porque essas terras que são ocupadas nas cidades, grande parte delas não tem dono, e quando tem, pode ser discutido e tirado quando é início de ocupação, né? Aí que a gente fala que quando você perceber perto da sua casa que tem alguma residência ou área ocupada, você tem que ligar para a prefeitura ou para a polícia e mandar tirar. Mas eu sou completamente contra a invasão. E eu acho até que vale aqui um esclarecimento, Roberto. A SEAG ela é muito conectada com o CREA São Paulo, né? Que é o órgão aí de regulamentação da engenharia, né? E uma coisa que às vezes as pessoas confundem bastante, né? Então você tem uma questão da fiscalização, de ter um profissional legalmente habilitado, né? No caso da arquitetura tem o CAL, né? O Conselho da Arquitetura e Urbanismo. Então é importante, né, que alguma irregularidade de construção que está sendo realizada seja denunciada. Poxa, a pessoa não sabe muito bem
em que canal Deixa fazer... eu emendar essa questão Claro, aqui, ó. por favor. Que tem uma pergunta: como evitar, então, as invasões de áreas Perfeito. de risco, de áreas não edificantes, pontes, marquises e até o próprio leito dos rios e mares, uma vez que esses atos destroem a natureza e enfeiam nossas cidades? Já emenda aí. Perfeitamente, que cabe certinho essa pergunta aí. Obrigado para quem perguntou aí, foi muito assertivo. Então, assim, uma coisa é a questão de construção sem ter um profissional legalmente habilitado para executar aquela obra. Não pode, né? A nossa legislação não permite que qualquer pessoa, né, como a gente chama os leigos, né, execute esse tipo de obra. Precisa ter um profissional regularmente habilitado. Por quê? Porque se não for adequadamente construído, vai correr risco do cidadão, de maneira geral. Não só quem está habitando ali eventualmente, mas os vizinhos, e aí vai. Então, pode denunciar diretamente para o conselho profissional, seja o CREA São Paulo, né, como eu estou com a Ângela aqui, pode ser o CAL também. Né? No caso, isso pela internet? Pode ser pela internet, pode ser por telefone. Tem aplicativo, no caso do CREA São Paulo, aliás, a ASEAG é muito conectada com o CREA São Paulo, tanto que tem profissionais do CREA São Paulo trabalhando a partir da ASEAG. Né? Então tem uma UGI, como a gente diz, né? Uma unidade aqui de atuação aqui de Guarulhos e região, que fica dentro da SEAG. Pode telefonar para a SEAG, pode telefonar para o CREA, pode ser online, anônimo, né? Que haverá uma fiscalização para ver se tem ou não um profissional regularmente habilitado. Mas isso, Roberto, é só uma questão... Por exemplo, o CREA São Paulo, ele não sabe se aquela área é uma área irregular ou não. Mas fato é que, se for uma área regular, se tiver um profissional regularmente habilitado, certamente vai ser uma área ok, vai ser uma área regular. A responsabilidade de construção ou não naquela localidade, né, de embargar uma obra, de dizer se aquela obra pode ser ou não, é a responsabilidade da prefeitura. Né? Então são coisas distintas. Então quem é responsável efetivamente por embargar obras, não permitir que obras aconteçam em áreas como foram citadas aqui, né? Margens de rio, encostas, ambientes que não podem, é a própria prefeitura. Então, o melhor caminho seria a prefeitura, mas fato é que se tiver uma comunicação com os conselhos profissionais, naturalmente, né, haverá uma comunicação para evitar algum tipo de risco para a sociedade. Agora, a gente sabe também, né, Roberto, que então a prefeitura que é culpada de tudo. Não, não é esse o nosso objetivo aqui, porque a gente sabe, especialmente Guarulhos, né, com a área territorial que nós temos, né, Ângela, a gente ter uma fiscalização de toda essa área é humanamente impossível. Né? Então, é um tipo de discussão que vale bastante conversa. Né? Tem uma lei, eu não sei se é a lei de ocupação de solo, 1066. Uso de ocupação de solo. Nós temos várias legislações. É que eu acabei falando rapidamente com o Dr. Darcy Panocchia. Perfeito. E eu estava comentando e ele falou alguma coisa sobre... Eu me lembro do final, era 66 a lei. Ele falou que essa lei acabou trazendo muito problema. Eu estou tentando achar aqui. Depende, a lei de parcelamento a gente tem 6766, precisa ver qual Deve ser essa daí. Deve ser essa daí. Ele falou que essa aí acabou trazendo muito problema para acertar essa questão de solo. Mas eu cheguei a perguntar para alguns amigos, a cidade ela não deveria ter um limite de tamanho? Quer dizer, a cidade só pode ir até aqui. A cidade só pode ter 1.000 habitantes, não pode ter 1.001, 1.500. Não deveríamos ter um limite para isso, porque senão a gente vai acabar subindo em montanhas, indo para a beira de rios. Eu quero dar uma palavrinha e passar a palavra para a Ângela. Por quê? Semana passada eu estava em Brasília no encontro de líderes, né, através da SEAG, com o pessoal lá do CREA São Paulo. E Brasília é uma cidade planejada. Né? Então temos aqui uma arquiteta urbanista e é muito interessante a forma com que a cidade funciona, especialmente ali, né, no eixo piloto, ali, né, na parte central, ali, Distrito Federal, efetivamente, você praticamente não tem trânsito. Né? Eu perguntei para alguns motoristas de Uber lá, tem algum tipo de enchente, né? Porque aqui está tendo várias, né? Então assim, tem algum tipo de enchente? Não, tem ali na tesourinha que eles chamam, né? Que é
aquelas vias, né, que eles fazem as conversões, não tem uma ou duas tesourinhas aqui que às vezes pegam um pouquinho de água, mas não dá enchente. Então, assim, por quê? Porque a cidade foi totalmente planejada, né? Então, esse é um grande desafio que nós temos, porque Guarulhos é uma cidade que ela foi crescendo de uma maneira desordenada. Não e tem continua, área, né? E continua, né? A maior parte Então, das cidades esse é do um Brasil grande desafio, né, Angela? na realidade, veja o exemplo que ele deu de Brasília. Brasília, ela foi planejada, aí as pessoas foram para lá. E São Paulo, Guarulhos, as grandes cidades, o crescimento foi desordenado por um chamariz de industrialização, de trabalho mesmo. Então, muita gente migrou para cá para poder trabalhar. E aí foram ocupando onde dava, com o dinheiro que tinha. Então, o que fica claro para a gente? Que onde há o planejamento, você tem cidade melhor, você não tem alagamento, você não tem escorregamento de encosta. Mas isso é muito difícil quando você trata de muita gente, uma população grande e nas cidades que nós já temos, né, e com a ocupação que a gente tem. O caso de São Sebastião foi um caso, assim, atípico, porque foi muita água no intervalo pequeno de tempo. Então, como funciona? Nós temos as pedras, tem um solo com pedra, nós temos um tanto de terra por cima e árvores, enfim, houve desmatamento e com aquele enxurrada de água no mesmo local, não aguentou, o solo não aguentou, escorregou da pedra e levou o que tinha na frente. Por quê? Grande quantidade de água, com muita terra e árvore e as construções. Você veio, atravessou a pista Rio Santos, até as casas do pessoal com maior poder aquisitivo foram levadas. Então, lá a gente não pode dizer muito que foi só a ocupação irregular e só o pessoal que estava no morro. Ali foi uma tragédia, porque a gente viu em algumas casas que os pilares, casas bem construídas, que ficaram os pilares, mas a parte de cima foi levada. Então foi muito atípico. Mais pra cá, o que a gente precisa fazer é assim. Se você mora num terreno que tem um grande declive ou aclive, se você construiu direitinho... Uma subida ou uma descida. Isso. Se você foi feito um projeto com um profissional, ele cuidou para que a terraplanagem fosse feita de acordo, sua casa tá jóia, cuide para o seu vizinho não cortar o terreno dele a prumo, ou seja, cortar o barranco inteiro. Por quê? Porque ele vai trazer o problema se houver um problema como houve em São Sebastião, vai dar problema onde quer que você esteja, ou num bairro pobre ou num bairro nobre. Sim. Então a gente precisa mesmo de um profissional responsável que te oriente e você, quando vê o vizinho fazendo um negócio desse, realmente fale com ele, fale com quem de direito para não ter esse problema. Fale com o conselho profissional, né? Verifica se tem um profissional regularmente habilitado, mas né? não é fazendo caro ter um aquela arquiteto. Obra. Então, o pessoal acha que é caro, mas não é. Não é. Olha, um profissional, não só... Gente, alguém que fica doente e não procura um médico... Ah, mas o meu pedreiro ele já conhece as coisas, ele é velho, assim. Então, tem vários fatores, né, para você avaliar. Hoje, de manhã, eu vou bem rápido. Tem aquela coisa meio tradicional. Eu estive fazendo uma vistoria numa área de risco aqui em Guarulhos. E a casa de um pedreiro, houve um escorregamento de terra que... tinha laje em cima, né, um terreno, vamos dizer que sobe, né, que é um terreno em aclive que a gente chama. Ele fez um corte irregular e um barranco veio. E ele é o quê? Pedreiro. Aí eu fui, expliquei e falei assim, olha, você tira ela tem dois filhos e a esposa, coloca o pessoal pra frente e vá, né, porque pôr uma lona e cuidar desse muro de arrimo. Então, gente, é assim, precisa de um profissional. Ele não é caro. Caro é a sua vida, a sua família e a construção que você mora. Ela tem que ser arejada, ela tem que ter um espaço suficiente para que a sua família, o seu comércio, a sua indústria esteja decentemente instalada. Olha, nosso tempo já... Peraí, nós já estouramos nosso tempo aqui no primeiro bloco. Tá bom aqui. Eu tô vendo aqui que a Palmas foi a última cidade planejada do século XX. Tocantins, muito bem, né? Aliás, é linda você ver por cima. Fala o seguinte, Andinha, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com esses dois arquitetos, o Ricardo França e a Ângela
Ângela Ramírez. Assumiu o nome Ramírez na minha cabeça. Já voltamos. Muito bem, aqui Humberto Mancini está dizendo: comprar ou vender só com correteiros de imóveis credenciados. Muito bem. Doutor Augusto Tolentino, entrevista esclarecedora. Aliás, doutor, tem uma questão de uso capião que eu nem chegamos a tocar nessa questão aqui, porque eu acho que é uma coisa que vai dar mais dor de cabeça ainda, né? Nós temos um monte de gente morando na beira de córrego, e todo ano alaga. Nós temos gente morando em encostas, que com certeza vai cair. E aí a doutora... A Ângela falou assim: Roberto, o problema ficou só com a prefeitura, e aí deveria ser um problema mais da cidade toda, com amplidão. Digamos que a gente ganhe dinheiro para fazer casas populares. Aliás, deixa eu puxar para uma coisa que eu pedi para a doutora, e nosso tempo está ficando muito curto aqui. Eu perguntei para ela: qual o preço mais barato para fazer uma casa popular para uma família? Ela falou assim: Roberto, 40 metros quadrados seria bacana. E eu queria saber o custo disso, Ângela. Para o padrão de habitação de interesse social, a gente tem o Siduscom, né? É o Sindicato da Construção Civil, e a tabela agora de fevereiro, o metro quadrado, eu estou colando, viu, gente? É R$ 1.206,93 o metro quadrado. Tá? O metro quadrado construído. Da construção. Já com acabamento? Pronto. Prontinho o padrão para habitação de interesse social. Se a gente for para o padrão baixo de construção, que são aquela construção que tem um material mais acessível, azulejos e pisos mais acessíveis, aí a gente já vai para R$ 1.758,84, um pagamento de impostos que a gente fala, né, com desoneração. Com desoneração. Bom, Magda Berberich, ela deveria estar aqui. Mas está participando online. Parabéns, tá Magda. Online. Não pôde estar aqui, mas está participando online. Obrigado. E a nossa vice-presidente. Ela fala assim: existe um estudo interessante sobre a ineficácia dos planos diretores que regulam o crescimento da cidade. Na região central. Controla o uso de solo em 70% de ocupação e 2,5% no aproveitamento, e deixa a cidade crescer solta na periferia, onde tem estrutura viária ou equipamentos urbanos preparados para o crescimento da cidade. Exatamente, o que você tinha acabado de falar, né? Então tem os limites, e aí tem outros limites, né, Roberto? Porque tem o limite de logística, né, que foi citado, tem os limites também de distribuição da parte de saneamento básico, né? Então, como é que faz a parte sanitária da coisa, né? Fornecimento de água, né? E a vazão da água que tem que ir para aquela região. Então, tem uma série de estruturas que tem que ser dimensionadas para poder fazer esse tipo de crescimento da cidade. Não pode simplesmente ir crescendo sem nenhum tipo de critério, né? Luiz Carlos Cantagesse, do Conseg da Vila Augusta. Excelente bancada, Roberto. Conte com os Consegs também para receber essas denúncias e possíveis direcionamento aos órgãos competentes. É verdade, temos que cuidar da nossa cidade. Bom, o pessoal fez uma conta, mais ou menos uns 50 mil daria para fazer uma casa popular. 1.000 casas, 50 milhões. 50 milhões. E aí gasta mais uns 50 milhões para fazer a infraestrutura. Por isso que o ideal para as cidades, nós temos que pensar a cidade como ela existe. Nós não podemos fazer discriminação, gente. Não dá para chegar lá, passar o trator e tirar o povo onde está. Se nós pudermos resolver o problema das ocupações que não estão em área de risco, que não estão sobre córregos, nem na área de expansão do córrego, porque o córrego tem o seu caminho, né, que nas épocas de pouca chuva ele corre tranquilo. Mas quando a gente tem bastante chuva, ele expande para as margens e acaba ocorrendo os alagamentos, as inundações. Cidade, desculpa, é que é apaixonante esse assunto. A cidade teria espaços, e qual seria a solução? Que inclusive fiz essa pergunta aqui. O Humberto está mandando parabéns para a Ângela aqui. Nós temos espaço para, por exemplo, tirar as pessoas da frente ou do lado de um lago e colocar num prédio vertical,
Olha só, você chegou onde eu no ponto principal. Se você tiver que resolver toda a problemática da população que está nos terrenos ocupados e são ocupações anteriores a 2016, que é o marco temporal da lei federal, e Guarulhos nós temos a 7.804 de 2019, que é o nosso marco temporal. Se essas áreas estavam ocupadas nesta data e tem condições, regulariza-se, leva-se o urbanismo, água, esgoto, onde não há, melhora-se as casas, porque os programas de governo eles estão aí para isso, e onde não houver nós temos que buscar isso, inclusive com os nossos conselhos, porque nós precisamos buscar os parceiros para fazer essa opinião, e nas outras áreas adequar essa população que não tem condição de ficar na área em que está, às margens ou nas encostas de risco. Daí eu tiro um pouco da problemática das costas do governo, seja lá qual for, municipal, estadual ou federal, e resolvo um pouco do urbano. E, gente, a gente não pode chegar e mandar tirar a população da cidade. Não existe isso. Você tem que ter atrativo para aquela população e para outros locais, se for o caso. Ou então, resolver o problema da cidade. É fácil? Não é. Mas a gente está aí para discutir, para conversar, e a gente aceita opinião, né, Ricardo? A SEAG está de portas abertas. Um tema que eu tenho falado, acho que eu até tive a oportunidade de falar aqui no seu programa, Roberto, que a gente tem que falar muito, é sobre cidades inteligentes. Sim. Por quê? O que a gente está falando aqui é habitação, né, de uma maneira geral, só que quando a gente fala de cidade inteligente, a gente está falando, na verdade, de resolver diversas problemáticas da cidade para que a população tenha uma melhor condição de vida, tenha uma melhor qualidade de vida. Né? Então, quando a gente fala de cidades inteligentes, muita gente acaba confundindo. Cidade inteligente é aquela cidade que tem internet, é a cidade que tem tecnologia. Não. Uma cidade mais inteligente, né? Porque não existe uma cidade perfeita. Isso não existe. Mesmo Brasília tem lá, né, suas mazelas, né? Então, assim, a gente precisa pensar numa cidade inteligente, uma cidade que consegue cada vez mais oferecer qualidade de vida para os seus cidadãos. E isso passa naturalmente por esse assunto que a gente está falando aqui agora. Mas a gente consegue, por exemplo, fazer isso no Cabo do Sul ou na Vila Augusta, que já está construído. Claro, sim. Claro. Você sempre consegue melhorar. Quais intervenções? Vamos pegar um bairro que a gente conhece, aqui, é a região central, que todo mundo conhece. Sim. É possível deixar a região central com esse conceito de inteligência? Sim, tem uma série de iniciativas, eu estava vendo, não lembro agora exatamente qual canal de comunicação, deve ser internet, né? Mas eu estava vendo uma iniciativa de se construir vias. Isso é um assunto que a gente ouve falar e nunca foi muito bem implementado, né, na nossa região aqui. Mas a questão de atuação com bicicletas. Tá certo que a nossa topografia em Guarulhos não é das melhores para bicicleta, né, em algumas regiões, mas a gente consegue fazer sim uma série de iniciativas para que a gente consiga ter mais movimentação das pessoas com bicicleta, por exemplo, inclusive compondo, né, situações híbridas. Olha, bicicleta até tal ponto, de tal ponto você tem uma logística via ônibus ou via, quem sabe, metrô um dia, né, quem sabe. Então, você conseguindo fazer esse tipo de atuação, você consegue com certeza melhorar a região central. Tarcísio, nós queremos o metrô aqui em Guarulhos. Muito bem, Ângela. Nós engenheiro, do metrô, né? Estamos aqui. Engenheiro. E se precisar da população, gente, vamos ajudar. Nós temos que pedir. O ABC é fantástico. Perfeito. Mas Guarulhos tem uma grande população e nós precisamos do metrô aqui. Então esse é meu recado para você. Te admiro, traz para cá o metrô. É isso aí. Humberto Mancini, meu respeito aos engenheiros e arquitetos. Aliás, eu falei que o França era arquiteto, não, ele é engenheiro. Humberto Mancini está nos acompanhando lá da Vila Galvão. Eu queria saber de qual bairro você está nos acompanhando aqui. O doutor Tolentino já combinou comigo aqui. Ele vai estar aqui para falar sobre posse de terreno, uso capião. Uso capião, nós vamos falar muito a respeito disso. Eu queria falar muito, né, mas o tempo já está curto aqui, com relação à tecnologia, engenheiro e arquiteto.
Tanta coisa se modernizou e nós ainda estamos no bloquinho e no cimento. O pedreiro coloca o cimento, o bloco em cima. Poxa vida! Os arquitetos não estão com inteligência para inventar um novo tipo de construção mais rápida, mais prática, que produza menos resíduos. Eu estou vendo o pessoal fazer, me lembro que fizeram um atacadão, acho que em 3, 4 meses, é uma coisa absurda. Por quê? Roberto, você sabe que na SEAG nós estamos construindo um hub de inovação, né? Estamos em vias de inaugurar o nosso espaço, que é um espaço para fazer negócios, fazer network entre os profissionais e todos os interessados na área de tecnologia, né? E quando eu falo de tecnologia, não é TI, não é informática, é a área tecnológica, né? Que envolve engenharia, arquitetura e as geociências, né? Esse ambiente que nós estamos promovendo, né, na associação, conectando com diversos outros atores, né, inclusive vai ter um evento agora da SD7, né, aqui da cidade, dias 31 até dia 3, 31 próximo agora, salvo engano, acho que é isso, né, que é o Experimenta, é um ambiente para que a gente possa discutir relacionados à inovação para a habitação, né? Específico, o Experimenta desse ano aqui, lá da SD7, né? Fica aí o convite para vocês conhecerem esse projeto. E dentro desse ambiente de inovação, Roberto, nós temos as chamadas startups, que são aquelas empresas que desenvolvem tecnologias para que elas possam oferecer soluções e possam crescer de maneira escalável. Eu estava vendo, Ângela, uma iniciativa de uma startup no Paraná, que a iniciativa dela, a proposta dessa empresa startup é construir residências como se fossem automóveis. Né? Então você tem as peças, linha de produção. Né? Então você tem as peças, ela é pré-fabricada, né? Então chega lá no campo de construção, imagina, né? Construir aí centenas, talvez milhares de residências de maneira pré-fabricada. Pensei nisso, tipo bloquinhos. Tipo bloquinhos, né? Para você poder montar ali. Então com isso você consegue ganhar muito mais velocidade. Quem trabalha, eu não sou da área de construção civil, né? Mas quem trabalha na área de construção civil sabe que a mão de obra é um enorme custo, um percentual grande na construção. E se você reduz o tempo de montagem, né? Porque é uma montagem, né, de casa, você naturalmente reduz o custo de mão de obra. Então tem uma série de iniciativas nesse sentido, residências sendo construídas com containers, né, que já não podem mais ser utilizadas no mar, né, em navios, né, mas você pode fazer tratamentos com esses containers para poder transformá-los em residências. Né? Casa. Nós temos gesso, isopor, nós temos drywall, steel frame. O que nós precisamos é a mudança de paradigma. Sair da construção e ir para a construção seca. Mas isso as pessoas têm que entender e ver. Mudar culturalmente. Muda a cultura. Hoje nós temos, inclusive em Guarulhos, muitos apartamentos que dentro são de drywall. Mas por fora a gente não pegou ainda, né? Podem ser usadas placas, enfim. Está precisando mudar mesmo esse conceito. Bom, hoje conseguimos entender que uma casa pode ser construída por 50 mil reais, né? Dependendo do bairro, lógico, né? Que a Ângela trouxe até um exemplo aqui, que na Vila Galvão, esse apartamento que custaria 50 vai para 300 mil reais, dependendo de uma série de coisas, né? Também temos que entender, como a Ângela falou, não dá para você tirar uma pessoa de uma favela e colocar no apartamento, porque, bom, vamos ser pé no chão, né? Ela não tem o costume de pagar IPTU, não tem o costume de pagar água, luz, e isso não impacta no orçamento dela, que é pequeno. Se ela for para um apartamento, isso vai começar a impactar no orçamento dela. Então, são coisas que a gente tem que realmente levar muito a sério. Tecnologia, temos muita coisa. Vocês têm que entender que o custo-benefício de contratar um profissional é sempre muito bom, né? Um arquiteto, um engenheiro, porque é como você comprar um piso ruim. Você fala assim, nossa, eu só vou colocar isso aqui, daqui a... Nossa, ele não vai durar um ano, você vai ter que usar de novo, gastar de novo. Então, é melhor você analisar direitinho. Um profissional sempre é muito 30% bom. 30% mais barato a sua obra fica com um profissional.
Olha, eu sonho muito, eu vejo na internet e fico maluco, porque eu vi um pessoal construindo uma mansão maravilhosa, com blocos. Né, tinha uma, chegava aquele equipamento, chegava e ia colocando assim, né? Pô, em poucas horas a casa estava pronta e esses blocos eles já vinham com canalização, tudo pronto. Era só encaixar mesmo. Espero que a gente consiga fazer isso um dia, para não só ser somente mais rápido, mas também ser barato e o brasileiro ter direito a uma casa, que é super importante você ter um endereço. Sim. Isso direito à moradia está na Constituição. Nós temos direito. É uma questão social mesmo. Né? E morar com qualidade. É muito triste você ver crianças morrendo, crianças na beira de córregos, né? Então, eu acho que os córregos têm que ser devolvidos aos rios, as margens devem ser devolvidas aos rios, as pessoas têm que sair dali. E aí cabe a Magda e ao França arrumar um jeito. Que é a Ângela. A Magda está online. Ô Magda, desculpa. A Magda está online. Magda, você também tem. Esse é problema seu também. Então, eu acho que isso aí é problema da Ângela, da Magda e dos engenheiros aí, como arrumar uma solução. Vocês sempre encontram uma solução. Tenho certeza que, por isso que a Ângela falou, o problema não é somente da prefeitura, é de todos nós. De todos. Exatamente. Vamos agradecer ao engenheiro e presidente da SEAG. Obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos pela participação, pela audiência. Agradecer aqui mais uma vez estar com vocês. Convidar para que vocês possam acessar as redes sociais da SEAG. @SEAG_Hub, ASSEAG_HUB. Procura a SEAG lá que você vai achar. Inclusive amanhã, aproveitar aqui a oportunidade, Roberto, amanhã nós teremos o dono de uma startup, Fábio Martinelli, lá na associação, no evento presencial, e também teremos a Daiane, que foi minha aluna, né, eu agradeço ela, engenheira, né, na Semana da Mulher. Eu estou aqui com a Ângela aqui, amanhã estarei com a Daiane lá, e a gente vai falar sobre como a inteligência artificial vai afetar a engenharia, né? Coisas de modernidades aí. Então fica o convite, se você quiser, ainda tem algumas vagas, dá para se inscrever online. Muito obrigado por estar aqui. E a SEAG é isso, profissionais como a Ângela, né? Temos profissionais de diversas áreas da engenharia e da arquitetura para poder contribuir com a nossa cidade, com a nossa profissão. O que a Ângela e o França falou, o doutor Nelson Júcio tinha me passado durante a tarde, é que eu quase esqueço. A prioridade não seria investir na reestruturação da família, uma vez que constitucionalmente é ela a primeira a ser responsável pelo dever, ou seja, a família, de assegurar os direitos constantes no artigo 227. É dever da família assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Muito bem, doutor Nelson. Aí resumiu bem nosso programa aí. E cabe a cada um de nós, profissionais, saber que nós também somos responsáveis pela cidade. A SEAG, eu sempre já falei isso pro França, a ACE, a CIESP, a UAB, todas as associações devem trabalhar em conjunto para termos uma cidade cada vez melhor. Obrigado, Ângela! Eu gostaria de mandar um beijo para todas as mulheres de todas as idades, tá? Pelo seu mês e pela sua vida, né? E tudo de bom, muito obrigada a vocês. Procurem a SEAG.